Ok, vamos nessa para mais uma aula. E aqui você vai compartilhar algum slide? Sim, hoje a gente vai conversar sobre coisas que vão além dos nutrientes, ok? Vamos terminar micronutrientes Isso, e aí falar da parte da alimentação que vai além das moléculas, né? Digamos assim, a alimentação natural, ela tem essa característica. A gente não foca apenas em dizer que uma coisa é isso ou aquilo, para dizer que a gente está tendo uma boa alimentação. A gente entende que tem outros fatores que também influenciam na digestão, tão importante quanto consumir a quantidade de proteína adequada, ter uma boa ingesta de vitaminas, né? E aí a gente vai começar a adentrar nesse aspecto da alimentação natural, de forma mais específica, talvez, assim. isso. Inclusive, a gente deve pensar que a alimentação deveria ser vista como uma coisa pessoal. Nós temos o hábito, por exemplo, de comer 3 vezes ao dia. Aqui no Brasil é 3 vezes ao dia. Atualmente tem um papo de que tem que ser 5 vezes ao dia. Isso para vender mais barra de cereais. Essa é a realidade. Mas tem pessoas que me perguntam: eu não podia comer 2 vezes ao dia somente? Eu gosto de comer tipo 10 horas e depois umas 6h30. Para mim tá de boa, eu sempre fiz assim. Claro, faça assim. De boa, pode fazer assim. Tá certo? Então, assim, a gente tem que respeitar as individualidades, assim como respeitar a cultura das pessoas, né? Às vezes a gente tem que fazer modificações dramáticas na vida da pessoa, inclusive na parte alimentar, mas a gente tem que explicar para elas por que que a gente vai propor aquilo, para que ela possa realmente assumir aquilo, porque algumas vezes é uma mudança muito significativa na vida da pessoa, inclusive na cultura alimentar da pessoa, ok? Mas a gente tem certos aspectos que vamos levar em consideração, ok? Então, os alimentos, eles são, como a gente viu, são uma fonte de nutrientes, uma importante fonte de nutrientes. Na verdade, é a partir deles que a gente tem os nutrientes, né? Mas é, a gente não pode considerar que devemos comer tudo apenas porque é rico em nutrientes. A gente tem que levar em consideração uma coisa que é, por exemplo, a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, a, a minha penúltima neta, não, a minha última neta, ela. Um dia eu cheguei na casa dos pais e o meu filho estava trocando a fralda dela, porque ela tinha feito cocô. E aí meu filho me mostrou para aí, pai. Toda vez que eu pego as fraldas dela para trocar, olha o que acontece. Tinha capim misturado com cocô. Então, ela adorava comer capim. E aí botava o capim para fora, igualzinho como entrou. Por quê? Porque, embora o capim seja bastante rico em nutrientes, o capim contém beta-caroteno, contém cálcio, contém fósforo. O capim, ele tem um teor ele tem várias vitaminas, mas ele não é excessivamente rico em carboidratos, ou em gorduras, ou em proteínas. Então, ele é um alimento que, se a gente comer bastante capim, a gente pode até emagrecer quem não for magro, né? No entanto, os nutrientes do capim não são aproveitados por nós. É preciso que um boi faça isso. Por quê? Porque o boi tem 3 estômagos. Ou é 4? Não me lembro agora. Acho que é 3. O boi tem 3 estômagos, então, por causa disso, o boi consegue digerir o capim e aproveitar os nutrientes. Nós não temos essa capacidade. Então, não adianta a gente comer capim, que não vai ser legal para nós. Ok? Então, o que acontece é que os nutrientes do capim, eles não têm biodigestibilidade, tá bom? Mas, ou biodisponibilidade. O primeiro item que nós vamos falar. Tá aqui o.
Então, o primeiro que nós vamos conversar é este aqui. Vamos conversar um pouco sobre a digestibilidade, ok? Que é uma coisa muito importante. O capim, por exemplo, ele não é digerível pelo ser humano. Daí ele não vale a pena. Não vale a pena consumir capim, tá? Então, um estudo, esse estudo sobre a digestibilidade foi feito muito mesmo por um cara chamado Cannon. Cannon viveu no entreguerras. E aí eu me refiro à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, tá certo? Ele viveu entre as duas guerras. E ele pegou as populações da Alemanha e começou a avaliar a digestibilidade, né? Então, ele percebeu que as pessoas do campo, que tinham uma alimentação integral, que tinham uma alimentação rica em fibra dietética, e era uma alimentação menos refinada, estas pessoas, todo o processo digestivo durava 5 horas. 5 horas. O que é que isto significa? Olhe bem, vejam, fiquem com isso bem claro, tá certo? O que é que isso significa? Isto, minha gente, significa que se eu comer agora de manhã, ou agora de manhã não, se eu comer 7 horas da manhã, eu devo botar para fora aquilo que eu comi, quer dizer, os restos daquilo que eu comi, 12 horas. Se eu comer 12 horas, lá para as 7 da noite, eu tenho que defecar. Para 7 não, para as 5, 6, 7 horas da noite eu tenho que defecar. E quando eu acordar de manhã, tenho que defecar novamente. Então, Cânon, ele concordou com Hipócrates, porque Hipócrates dizia, nós deveríamos defecar 3 a 4 vezes por dia. E é interessante que eu me lembro que na faculdade de medicina nós tínhamos um livro de patologia de um autor chamado Robbins. A patologia de Robbins dizia que uma pessoa podia defecar ah, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, de boa. Mas é interessante porque patologia estuda cadáveres e Hipócrates estudava pessoas vivas. Então, claro, na verdade os cadáveres eles não cagam nunca, né? Se a gente for pensar. Então, quando a gente pensa na fisiologia, a gente tem que ver que nós deveríamos defecar mais. Porque os gregos e o povo do campo da Alemanha, naquela época, defecava mais do que o povo da cidade, porque eles não comiam produtos refinados. Eles não conheciam pãozinho macio e coisa desse tipo. Eles faziam pão com o trigo, ou o centeio, ou a cevada que eles mesmos plantavam, eles mesmos moíam, e aquele produto era integral. Além disso, eles comiam das hortas deles, por ali por perto, que eles plantavam, ou coisas como as bolotas de carvalho que eles pegavam na floresta. Então, eles tinham diversos elementos na alimentação que estimulavam a peristalse, certo? Cannon, então, resolveu fazer um estudo para ver quais são os alimentos que têm uma digestão mais rápida e ele usou como referência principalmente o estômago. Então, ele percebeu, o estudo que ele fez foi um estudo meio cavernoso, porque ele fazia o seguinte, ele dava a comida misturada com chumbo, pedacinhos de chumbo muito ridículos, bem pequenininhos, e depois fazia raio-x repetido para ver o tempo que passava aquele alimento. Então ele percebeu que uma fruta, ela passa no estômago 1 hora no máximo. E uma fruta é garantido que ela vai ficar 5 horas dentro do nosso aparelho digestivo ou menos. Então, esse estudo seriado com raio-x mostrou para ele como as frutas têm uma boa digestibilidade. Já os legumes, no máximo crus. Se forem crus, no máximo 2 horas. Se forem cozidos, pode ser um pouco mais. E também ficam 5 horas dentro do aparelho digestivo. Os cereais refinados
podem ficar muito mais tempo, tanto no estômago quanto no restante do aparelho digestivo. Já os cereais integrais são 3 horas dentro do estômago e em torno de 6 horas para ser digerido completamente. Então, vocês podem ver que esses alimentos são impressionantes. Aí ele pegou e resolveu dar carne com chumbo. Eu não sei qual era o pior, se a carne ou o chumbo. Mas naquela época não se sabia que chumbo era tóxico. E também não se sabia que o raio-x era uma coisa barra pesada. Então ele pegou e deu carne. E ele percebeu que a carne ficava no estômago 5 horas. Quer dizer, o tempo que deveria ser todo o processo digestivo ficava somente no estômago. Entende, pessoal? Então, ele considerou que nós deveríamos comer principalmente frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas. Leguminosas são os feijões, tá certo? Aquilo que dá dentro de vagem é uma leguminosa, tá? Então, e a carne deveria ser uma coisa que se colocava na comida, mas não como o principal, como frequentemente a gente pensa. Às vezes uma pessoa me pergunta: é verdade que você não come carne? Eu digo: não, não como carne. E o que é que você come? Era engraçada essa pergunta. Quando eu cheguei aqui no Capão, o povo era muito pobre, muito pobre. Inclusive, o povo não comia carne, porque a carne era cara. Tinha de repente uma carnezinha e uhul, que beleza. Matava o passarinho, comiam carne. Ou então pegava um tatu e comia carne, mas era uma coisa todo dia, entende? Mas mesmo o povo do Capão, quando eu dizia que não comia carne, e você come o quê? Quer dizer, como? Meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente tem para comer, né? E eu sou um cara guloso, como bastante. Então, é uma pergunta, mas é porque as pessoas valorizam a carne em excesso. Então, pelo critério de digestibilidade, a gente deveria seguir a proposta de Cannon de comer principalmente frutas, legumes e, em seguida, cereais integrais, leguminosas, ok? O leite demora muito para ser digerido, reduz a peristalse intestinais, os movimentos intestinais, e, além disso, ele faz ele alcaliniza o intestino grosso. E o intestino grosso, ele precisa ser ácido para que ele se mobilize mais efetivamente. Ok? Muito bem. Então, vamos comer assim. Um outro critério muito importante, vou botar para depois as combinações, tá? É isso. Um outro critério muito importante, eu vou deixar as combinações para mais tarde, viu, pessoal? É a questão do pH dos líquidos orgânicos, a influência dos alimentos sobre o pH dos líquidos orgânicos, e aí de quebra a gente vai falar do pH dos órgãos digestivos. É um bônus, hã? Então vejamos, ó, o nosso organismo, para ele funcionar de forma adequada, ele precisa ser levemente alcalino. pH é a medida de alcalinidade ou de acidose. Então, ácido clorídrico, que é um ácido, então já o nome já está dizendo, é bastante ácido, ok? Então ele tem um pH baixo. Já a soda cáustica é muito alcalina. É extremamente alcalina, então o pH é elevado, certo? Então, o pH é isso. Então, nós somos seres de pH alcalino, levemente alcalino. Então, vejamos, vamos admitir, eu estou aqui tranquilo, não fiz atividade física, estava trabalhando no computador antes de começar esse nosso trabalho. Vamos admitir que algum médico ou cientista tira meu sangue e faz uma avaliação do pH do meu sangue, vai estar levemente alcalino. Mas, se ele pegar e disser, agora você vai fazer muito exercício, e eu começo a fazer muito exercício, muito, até ficar cansado, cansado mesmo, ele verifica o pH, está ácido, certo? Então, o pH ácido, por que que eu sinto cansaço? Porque com o excesso de atividade física, eu comecei a liberar
certos radicais ácidos no organismo. Eu não consegui fazer a oxigenação completa do processo do ciclo de Krebs para produzir energia a partir da glicose. Então, vai aumentar a quantidade de ácido lático. Então, ácido, certo? Então, aí eu sinto o cansaço. Vocês já devem ter notado a quantidade de gente cansada atualmente. Olha, as consultas, frequentemente a pessoa diz: Ah, eu estou com tal coisa, tal coisa. E um cansaço, falam isso, cansaço. Por que isso? Em grande medida, porque nós temos uma alimentação que é deficitária em vitamina B1 e ocorre que não há uma metabolização completa da glicose e a pessoa fica ácida. Então, dá cansaço. E existem certos alimentos que acidificam o organismo, que geram resíduos ácidos no organismo. Quem mais estudou isso foi um cara chamado Ragnar Berg. Vocês podem procurar na internet que vocês vão ver tábuas de Ragnar Berg, em que ele mostra os alimentos mais alcalinizantes e os mais acidificantes. É muito interessante. Ragnar Berg, ele propôs que a gente comesse 75% dos nossos alimentos alcalinizantes e 25% acidificantes. Então, a maior parte deveria ser alcalinizante. E quais são os alimentos mais alcalinizantes? As frutas e os legumes. Olha que coisa interessante. A mesma questão, ele chegou à mesma conclusão que Cannon quando estudou a digestibilidade. Então, os alimentos, as frutas e os legumes deveriam ser consumidos em grande quantidade porque eles são alcalinizantes. Um alimento muito acidificante, a carne. Os feijões secos também são acidificantes. Então, a gente deve comer feijão, claro, né? E a gente é difícil encontrar feijão verde. Bom, aqui no Capão encontramos, mas porque o feijão verde é mais neutro, né? O feijão germinado ele já fica cada vez mais neutro. O arroz integral, o milho, os cereais integrais, eles são neutros. Eles nem acidificam, nem alcalinizam. A aveia, ela é levemente acidificante. Porém, os cereais refinados, o açúcar, são muito, muito acidificantes. A gente tem a diferença do alimento ser ácido e acidificante, tá bem? Como também tem a diferença do alimento ser alcalino e alcalinizante. É o exemplo do leite, né? O leite é alcalino, indiscutivelmente. Mas o leite, embora seja alcalino, ele acaba acidificando o organismo por causa das substâncias que tem nele, que uma vez em contato com os líquidos orgânicos, dá uma acidose. Quer ver uma coisa? A fruta mais alcalinizante de todas é o limão. E o limão é ácido, mas a gente não se dá conta que é um ácido fraco. A grande quantidade de minerais que tem no limão, em contato com o organismo, vai liberar radicais alcalinos que faz com que o organismo fique alcalino, ok? Ele só tem um componente ácido, que é o ácido cítrico, e também tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Legal, minha gente? Então, quais são os alimentos que a gente deve mais ingerir, segundo a, os estudos de Ragnar Berg? Os alimentos são frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, se possível, brotadas, tá certo? Se você não pode brotá-las, deixa de molho na água durante toda a noite, 8 horas mais ou menos. Se você botar suco de limão, dá para ficar 5 horas de boa, tá certo? Nessa ordem, que é a ordem também que a gente recomenda na alimentação natural, né? Em maior quantidade frutas, aí depois legumes, verduras, aí depois cereais integrais, Massa, isso. leguminosas e aí vai, Isso. oleaginosas e por aí. O iogurte já não é tão acidificante quanto o leite. E o iogurte favorece o processo digestivo e favorece a eliminação
dos resíduos pelo intestino grosso. Que massa, né? Muito bem. O outro item que a gente vai conversar, tcharam, tcharam, vamos conversar agora sobre, assim, tem que ver o pH dos órgãos digestivos. É muito interessante isso. Reparem, os órgãos digestivos, dentro dos órgãos digestivos, é como se estivéssemos, ah, é como que o que está dentro do estômago está fora do corpo. O que está dentro do intestino está fora do corpo, tá certo? Lembra que a gente tem um tubo oco que vai até da boca ao ânus. Então, e aí, mas acontece que tem coisas que acontecem ali dentro que ajudam o nosso organismo a viver, né? Então, o pH da boca é alcalino. O pH do estômago é ácido. O pH do intestino delgado é alcalino. O pH do intestino grosso é ácido. Por alguma razão muito alucinada, o corpo vai alternando dentro do aparelho digestivo ácido e alcalino, ok? E isso vai ter uma importância grande, principalmente na boca, né? Porque a gente vai ver que existe uma combinação alimentar que não é legal quando a gente bota na boca, porque por uma razão que vocês vão escutar depois, senão vocês vão embora. Muito bem. Outro aspecto importante é a toxicidade dos alimentos. Então, ah, uma aqui no campo é mais fácil a gente falar essas coisas. Mas, assim, uma senhora que me procurou para trazer os filhos doentes, eu expliquei para ela que ela estava dando para os filhos uma alimentação, sem o querer, claro, uma alimentação muito remosa. Aí eu expliquei para ela, tá, essa comida faz isso, isso e isso, e tal, e tal, e tal. E que por isso eu ia passar uma alimentação depurativa. Para ela foi perfeito. Foi perfeito. Ela disse: Oh, que ótimo, que bom. E aí, realmente, as crianças dela ficaram bem legais, porque ela usou uma alimentação depurativa. Esse é um critério muito antigo. Remoso vem de reima ou reuma, que é toxicidade. Então, é desta palavra que vem a palavra reumatismo. Então, existem certos alimentos que aumentam o teor de tóxicos dentro do nosso organismo. Ah, vocês vão dizer assim, isso alguns médicos perguntam. Inclusive, em 1997, o Jornal Britânico de Medicina trouxe um artigo no qual o autor do artigo falava que esse negócio de toxicidade era herança dos egípcios e que não fazia sentido. Eu achei muito interessante. Ele disse que os egípcios tinham aquele negócio de fazer os canais de irrigação. E estes canais, quando entupiam, a irrigação não alcançava lá. Eles fizeram uma associação com o corpo humano e disseram que o corpo humano, os canais do corpo humano ficavam entupidos quando a pessoa não comia legal. E aí, por isso, eles tinham que melhorar a alimentação e coisas desse tipo. Aí o cara critica isso, dizendo que era uma coisa antiga, que não valia a pena, que etc, etc, etc. Mas ele era um cientista, né? Eu fiquei contente. E discordei peremptoriamente, mas fiquei contente. Aí, no ano 2000, o Jornal Britânico de Medicina veio com outro artigo em que o cara refutava toda aquela argumentação daquele cara, comentando que sim, que realmente o organismo ele pode acumular substâncias inadequadas e que isso contribui para a doença e que isso é uma coisa muito óbvia, segundo ele. Porque veja, se o organismo é levemente alcalino e ele fica ácido, então as enzimas que já vimos enzimas na primeira aula, tá? Ou na segunda? Acho que foi na primeira. Não, foi na segunda. Não sei. Tá, em uma das aulas aí rolou enzimas, tá? Então, as enzimas, elas são proteínas que fazem com que as reações químicas aconteçam sem necessidade de aquecimento ou coisa desse tipo. E também elas aceleram o processo de reações químicas do organismo.
Só que as enzimas precisam de fatores para que elas funcionem bem, como concentração das enzimas no meio, como temperatura, como o ambiente estar limpo para ela, né? Então, se, por exemplo, uma enzima ela encontra um ambiente ácido, pode ser que ela não consiga funcionar como deveria, porque ela gosta de funcionar com um ambiente levemente alcalino. Então, Hipócrates ou os antigos não conheciam esse conceito de pH. Então, eles jamais poderiam dizer pH. Eles tinham que dizer toxina. Pronto, porque o que é uma toxina? É uma coisa que atrapalha o funcionamento do nosso organismo e que pode, inclusive, levar ele à morte. Então, Hipócrates não conhecia esse conceito de pH, nem de radicais livres, por exemplo, nem de metais pesados. Compreende, minha gente? Então, ele falava em toxinas como um todo, ok? Se vocês pegam a bioquímica de Delofer, vocês vão ver que, segundo Delofer, a carne libera no nosso intestino indol, fenol, escatol, cadaverina, putrescina, que são substâncias bastante tóxicas. O fenol é uma substância que quem trabalha com fenol tem adicional de salubridade. Certo? Então, é uma substância barra pesada e ela é liberada no intestino quando a gente come carne. Então, essa substância vai passar para dentro do sangue. Ora, se nós comemos muita carne, muitos superprocessados, nós estamos ingerindo alimentos pobres em vitaminas, então o organismo não vai conseguir vencer a formação de radicais livres, então vai acumular radicais livres. Não que os radicais livres sejam um capeta encarnado. Os radicais livres são necessários em nosso organismo. Por quê? Porque os radicais livres, eles estimulam o organismo. Se eu tirar todos os radicais livres do meu corpo, eu morro daí a pouquinho. Mas, se for demais, é péssimo, ok? Então, a diferença entre... Tem alguém que fala isso. A diferença entre a toxina e a... Entre o veneno e o remédio. Entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, mas o fato é que existe uma quantidade enorme de substâncias que nós botamos para dentro e que nos intoxicam. Daí a ideia de fazer uma alimentação que seja depurativa, uma alimentação que não traga muita toxina e que, ao mesmo tempo, estimule o organismo a botar toxina para fora. Ok, pessoal? Massa. Muito bem. Então, a questão da toxicidade é algo extremamente importante. Mas dentro do critério de toxicidade, a gente tem que falar uma coisa importante, que é a quantidade de coisa que nós adicionamos aos alimentos para fazer os alimentos ficarem mais interessantes. Interessantes para a indústria, porque é que vai ganhar dinheiro com eles, né? Por exemplo, nós colocamos emulsionantes, eh, Corantes, corantes, edulcorantes, adoçantes, como adoçantes, adoçantes. A gente bota uma quantidade de coisa, conservantes. conservantes, o pior de todos. Uma quantidade enorme a gente bota dessas coisas nos alimentos. E isso acaba prejudicando. Fora quando existe bandidagem. Uma vez, um casal, ele era filho de uma grande amiga minha do Chile. Então ele me mandou uma mensagem dizendo: Olha, eu vou me casar e gostaria de passar a lua de mel aí no Vale do Capão. Eu fui quando eu era criança, amei e gostaria de passar aí no Capão. Será que você poderia nos receber? Claro, claro, venham aqui para minha casa. Foi uma lua de mel massa, porque eles ficaram 4 meses de lua de mel. Então eu fiquei com essas visitas por 4 meses, coisa que não me aborrece nem um pouco. Eu adoro visita. Aí é, eles, antes de vir para cá, passaram por São Paulo, foram no bairro chinês e viram lá um molho de soja, shoyu, e disseram: Poxa, um molho de soja feito pelos próprios chineses. A Aurel vai adorar. E aí trouxeram esse molho de soja. Quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, porque eu fico feliz toda vez que eu ganho um presente, para mim é uma grande alegria, né? Não importa qual é o presente. Então, outro dia que me deram uma garrafa de uísque, fiz a maior festa. E eu não vou beber aquele negócio de jeito nenhum. Mas eu fiz festa, porque o que importa é a lembrança.
E eu fiz a maior festa. Aí depois eu fui ler o rótulo, porque eu não caio na asneira de comer nada sem ler o rótulo. Pois bem, era molho de soja. O molho de soja tradicional da China é feito com soja e trigo fermentado. É o molho de soja tradicional. Aqui no Brasil é feito com soja e milho. Então, tá de boa, porque soja e milho, muito legal. Então, tá tudo de boa. Mas eu disse, olha, repare, na China, o molho de soja é feito com soja e trigo. Esse molho de soja aqui não tem nem soja nem trigo. Veja aqui a composição. Rapaz, os chineses são seres muito incríveis, velho. Eles são muito iluminados porque eles pegam e conseguem fazer um molho de soja, sem soja nem trigo, ainda bota o título de molho de soja e não tem soja nem trigo. Agora tinha um bocado de substância lá que eu não consegui discernir o que era. E aí eu disse, oh, rapaz, eles ficaram tão arrasados, tão arrasados. Em compensação, depois disso, nunca mais eles compraram nada sem ler o rótulo. E eu espero que vocês não precisem passar por isso. Certo? Muito bem. Sônia, você está querendo falar alguma coisa? Ah, tá. Muito bem. Então, isso é essencial, pessoal. Olha só, há 20 anos atrás, eu li naquela revista National Geographic uma reportagem sobre toxicidade na nossa vida. Uma reportagem muito maçaroca. E o cara começou a mostrar tudo o que tem na vida da gente que nos intoxica, né? Ou que tem potencial intoxicante. Por exemplo, tapetes. Esses tapetes que a gente bota em casa tem um nome aí, que forra tudo na casa, que a casa fica andando macia e tudo. Aqueles tapetes liberam uma substância que é para impedir que eles incendeiem fácil. E essa substância foi detectada ela nas crianças, nos bebês que estão engateando e aí absorvem pela pele aquela substância. Não existem estudos para saber se essa substância cria algum problema para o organismo. Mas é algo que a gente deve ficar com a pulga atrás da orelha, ok? A gente compra um carro novo, fica super feliz com aquele cheirinho de carro novo, e aquilo ali é uma quantidade enorme de substâncias que foram colocadas e que estão ali para diversas razões, né? Inclusive prevenção de incêndio, mas que são tóxicas, uma parte delas, né? Inclusive, quando a gente entra no carro quente, a gente não deveria entrar de primeira, a gente deveria abrir o carro. Quer dizer, em certas cidades, se você abrir o carro e ficar esperando as substâncias saírem, quem vai sair é do seu bolso, o seu dinheiro, o cartão de crédito, o celular, a zorra toda. Então, é melhor entrar no carro, abrir o vidro, sair andando e tentando esperar que troque o ar para não pegar essas substâncias. Essas coisas a gente não vai poder controlar, pessoal. É difícil a gente controlar. Mas, pô, velho, a alimentação da gente, a gente pode controlar. A gente pode reduzir a toxicidade da nossa alimentação. Acabar de vez, no mundo atual, tá difícil. Tá difícil. Mas pelo menos reduzir dramaticamente é possível. Tá certo? Então, toxicidade. O outro item de grande importância são as combinações alimentares. E a gente vai ver agora as combinações alimentares, ok? Tcharam, tcharam. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa, Lia. Você colocou aí o slide? Aqui. Tem um que tem um bocado de frutinha e coisa assim, né? Aqui. Muito bem. Então, combinações alimentares. Só um minutinho, minha gente, para poder mostrar para Maria. Uhum. Tchan, tchan, tchan. De vez em quando sai uma faísca da ferradura. Como é que eu faço? Vai lá no Zoom. Não. Sim. Vai no Zoom agora. Bem, gente, agora a gente vai falar das combinações alimentares. O que evitar para ter uma boa digestão?
E aqui esse tópico é muito interessante, porque às vezes a pessoa já pode ter uma boa alimentação, já comer saudável, mas talvez não esteja fazendo combinações alimentares adequadas, e aí continua com a sensação de gases, de desconforto, né, de barriga inchada, de fezes irregulares, né, de não ter um ritmo de ir ao banheiro. Então, esse tópico combinações alimentares pode vir, né, como um brilho ali na hora de pensar a alimentação. Aí tem aqui essa combinação alimentar que é interessante evitar misturar fruta doce com fruta ácida na mesma porção. Então, assim, vai comer uma fruta. Ah, eu já agora tô com a vontade de comer abacaxi. Não é interessante misturar o abacaxi com mamão, né? Abacaxi com a manga. Pode se misturar entre a mesma classe. Então, abacaxi é uma fruta ácida, né? Tudo bem comer o abacaxi, depois comer uma pitanga, ou chupar uma laranja, uma tangerina, porque elas ficam ali dentro do mesmo modo de digestibilidade, né? E aí, vale dizer aqui que dizer que a fruta é doce, que a fruta é ácida, é muito sobre o paladar da fruta. Tem algumas linhas que deixam essa separação bem complexa, né? E aí estuda o pH, estuda outros fatores que quando a gente vai ver ali dá um quebra-cabeça e que dá até uma insegurança na hora de comer por não saber se a fruta é doce, se a fruta é ácida, a fruta é neutra. E aí a naturopatia vai trazer uma simplicidade na hora da gente diferenciar se a fruta é doce ou ácida através do paladar. Inclusive, uma mesma fruta, ela pode ser doce e ela também pode ser ácida, dependendo de qual momento da maturação ela esteja. Manga. Manga é azeda como uma A desgrama. manga pode ser azeda quando tá verde, né? E doce quando tá madura. A uva pode estar em um momento que ela tá azeda também, fica como ácida. E vai ter outro momento que ela vai estar bem docinha. Então, é muito mais essa percepção no nosso paladar do que necessariamente um estudo muito complexo sobre isso. É, E aqui, né, tem umas imagens que é sempre para a gente estar buscando ver onde no nosso dia a dia essas combinações alimentares elas podem acontecer e da gente buscar ter mais atenção. Não é uma coisa assim que nunca mais, em hipótese alguma, deve-se misturar as coisas. Mas sim de buscar evitar mesmo, né? Algumas pessoas podem não saber, mas pode ter uma reação muito grande quando mistura fruta doce e fruta ácida. Aquela coisa de comer e depois se sentir ali com gases, mesmo comendo fruta. Será que não está acontecendo isso de misturar fruta doce com fruta ácida? Uma salada de fruta mesmo, né? Às vezes vai fazer a salada de fruta e aí coloca todas as frutas de uma vez só. Coloca banana, mamão, manga, abacate, melancia, melão, suco de laranja. É lindo. Abacaxi. Abacaxi, né? Fica linda, bem colorida. Mas em relação à digestibilidade, seria melhor que não houvesse tantas misturas assim nas frutas, né? Uma observação é que o abacate é uma fruta completamente neutra. Ela tanto combina com fruta doce quanto combina com fruta ácida. Isso é maravilhoso, porque aí o abacate consegue estar em diversos cenários. Tá certo, gente? Então, uma atenção em relação a frutas doces. Goiaba. A goiaba, ela também vai ficar um pouco nesse paladar, né? Ela vai se encaixar mais como uma fruta doce, se ela tá ali madurinha e tudo.
A não ser que ela esteja muito verde, né? Que aí você come e sente. Mas no geral ela é mais para uma fruta doce. Certo? Essa imagem aqui é dessa composição. Tem manga, mamão, abacate, banana e para dar o caldinho colocou um sumo de limão. E aí talvez não ficou tão interessante. Aí o que eu estava falando, algumas pessoas talvez tenha essa digestibilidade comprometida ao comer fruta e não se dar conta. Porque às vezes o intestino já está comprometido, já tem um aumento de permeabilidade, já está um pouco inflamado, o nosso corpo se acostuma a tudo, então talvez já esteja em um limiar ali em que o desconforto mínimo já é normal e passa como não perceptível, percebido. Eu tenho a sensação que eu tenho um pouco de dislexia, algumas palavras eu não consigo montar direitinho na minha cabeça e trava um pouco minha língua. E aí vale a pena o quê? Experimentar, né? Só que nesse caso aqui não seria experimentar uma vez ou outra, experimentar por um período, fazer Verdade. combinações das frutas corretamente para ver se quando mistura você sente alguma diferença. Vai ter algumas pessoas que não sentem diferença. Outra combinação alimentar importantíssima é amido com ácido na mesma porção. Ou seja, você está comendo alguma coisa de amido, e aí amido tanto de raiz e tubérculos, quanto amido de cereal, né? Então, aipim, batata, batatinha, arroz, pão, macarrão, tapioca, tudo isso como amido, e no mesmo momento você está comendo alguma coisa ácida. Esse ácido pode ser o suco de laranja, acompanhando a refeição, um suco de limão, pode ser Vinagre. vinagre, pode ser o limãozinho ali na hora de comer um quibe, pode ser na hora de estar comendo aqui esse prato, né? O prato tá aqui, a comida quente, a comida crua, tudo junto. E tem amido, né? Tem o amido do arroz e tal. E a salada foi temperada com limão. Então, como vai comer tudo junto aqui, acaba que essa combinação alimentar do amido com ácido está acontecendo. E qual é a questão dela, né? E aí, assim, o que eu for trazendo para vocês, vocês vão colocando em alguns destaques para não ficar uma coisa muito aberta e acabar confundindo um pouco ou complicando mais uma coisa que deveria auxiliar. A questão do amido com ácido é porque na nossa boca, como a Auri falou, a nossa boca ela tem um pH mais alcalino e o amido ele digere melhor nesse pH. Quando a gente come algo ácido, bebe algo ácido, momentaneamente altera o pH da nossa boca. A nossa enzima pitialina, que faz a quebra de pelo menos 75% do amido na boca, ela não consegue trabalhar, executar o trabalho de forma correta em um pH mais ácido. Então, quando a gente mistura o amido com ácido na mesma porção na boca, acontece que a boca não consegue quebrar o amido direitinho, e aí a gente acaba digerindo uma quantidade muito grande de amido que no resto do trato digestório não consegue dar conta desse amido. E aí acaba gerando a sensação de estufamento. Se acontecer de comer o ácido, por exemplo, né? Aqui tá o prato da refeição do almoço. Fiz a salada, tá maravilhosa. Tô temperando essa salada com limão. Só que vou comer a salada antes. Vou comer a salada todinha antes, em outro prato, bonitinho. E depois eu vou comer o prato de cozido, e nesse prato de cozido vai ter arroz. Tá tudo bem, porque eu comi um e depois o outro. Eu não estou misturando ao mesmo tempo na minha boca.
A questão dessa combinação é na boca, não é em outra parte do trato digestório. Aí vocês destacam isso, né? Porque acaba que muita gente fica depois com dúvida ou confunde, aí já não quer comer mais, colocar o limão na salada, porque depois vai comer arroz e depois fica uma confusão. Então, amido com ácido na mesma porção em relação à boca, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos. Aqui, o primeiro, né, que é tipo ter no prato arroz, aipim, e no mesmo momento tá comendo a salada que foi temperada com limão ou com vinagre, né? Tá comendo um pão e ao mesmo tempo tá bebendo suco de laranja, ou tá comendo a tapioca e ao mesmo tempo bebendo suco de abacaxi. Em relação aos líquidos, a gente vai ver que é uma coisa à parte, né? Mas se fosse para beber líquido, seria de outras frutas que não as ácidas. Deixa eu ver. Acho que eu respondi. Aí outra combinação em relação ao amido é não é interessante misturar amido de cereal com amido de tubérculos raízes também na mesma porção. Ou seja, você está comendo arroz e aí no mesmo prato você está comendo arroz com purê de aipim. Você come o bolo de aveia que também tem inhame. Um cuscuz com batata doce ou com aipim. Risoto com batata assada. Essa aqui do risoto mesmo, eu sou testemunha. Que prepararam um risoto para mim no aniversário. E também fizeram batata assada. Eu já sabia que não era uma combinação adequada, mas era feito no aniversário, eu não ia fazer desgosto, né? E aí eu comi risoto e batata. Nossa, foi uma sensação terrível, assim, porque era como me deu gases e ao mesmo tempo era como que meu intestino não tivesse o peristaltismo adequado, o suficiente para eliminar os gases. Então ficou uma coisa assim bem desconfortável, precisei recorrer para uma faixa úmida. Aqui em relação ao arroz com farofa, né? A gente percebe que vai bem. Não é uma coisa que a gente talvez precise evitar tanto. Ainda combina bem, né? O amido do cereal com uma farofa. Talvez porque a farofa já foi um pouco processada ali e tal. Mas para quem tem muita sensibilidade alimentar, também vale a pena, por um período, evitar até o intestino estar mais resistente, assim, né? Então, o que acontece aqui? Esses dois amidos, eles não combinam bem na digestão ali do intestino. E ainda tem outra coisa que eu acho que é o próximo, que é o que? Causar excesso de amido. Excesso de amido está muito relacionado com gases também, com gases, estufamento, né? Além do fato, muitas vezes, que a má mastigação contribui para essa sensação depois, né? Comer muito amido não é interessante. Então, assim, se está comendo um arroz, é interessante não comer macarrão, não comer aipim no mesmo momento. O risoto é um prato que por si só ele já é um excesso, porque é um prato basicamente feito de arroz, né? Não vem um legume, não vem um outro acompanhamento assim. É, batalhoada com arroz. Batalhoada é um prato vegano, vegetariano, né? E que ao invés de usar o bacalhau, usa batata com temperos ali que assemelham uma bacalhoada. Então, se já é feito de batata, além de ter, né, esse atrito ali da mistura dos cereais, ele acaba sendo também um excesso de amido, né? Então, aí tá comendo um cuscuz, aí come também batata doce, come aipim. O interessante quando tem toda essa oferta assim de alimentação é escolher o que que você está com mais vontade de comer naquele momento, né? E montar o prato a partir daquilo que você tem mais
desejo, mais apetite naquele momento. Aqui no campo tem sido comum, eu já tenho visto muito, a pessoa comer macarrão, arroz e batata. Rapaz, é onda. Sim, Além do feijão, claro, né? Que tem que ter é, feijão e o pedaço de carne. Mas é muito amido de uma vez só. E lembrando que o feijão, também, embora não seja como um cereal, ele contém bastante amido. Então, mais amido ainda. é. Aqui na ilustração, né? Se a gente olhar assim, a gente pensa, uau, tá bem nutritivo. Tem um ovo, tem abacate, né? Tem inhame, tem sementinhas, tal, tem arroz. Só que é isso, tá nutritivo? Sim, mas talvez a combinação não esteja tão interessante para nossa digestão. E aí a gente optaria por combinar melhor os alimentos. Os- Então, tem as duas questões. Tem a questão da mistura dos amidos e tem a questão também da quantidade de amido, né? O amido, então, seria uma coisa na hora da gente comer, buscar comer com certa moderação, tanto de evitar misturar as fontes de cereal com raízes e tubérculos, quanto também a quantidade, mesmo que seja só de uma fonte, né? Como é o caso aqui do risoto, ou comer arroz e macarrão e panqueca feita de trigo no mesmo momento. São só amido de cereal, mas é Tanto, muito. só que se torna muito amido. E aí, uma outra combinação que aí a gente vai orientar bastante, evitar essa combinação. Aqui realmente, né, não é uma coisa que fica tão assim, ah, tem pessoas que sentem, tem pessoas que não. Existe mesmo um processo fisiológico que não é adequado misturar líquido com sólido. Então, não é interessante beber líquido quando você vai comer. Porque quando a gente vai se alimentar de alimentos sólidos, né, o cérebro envia a informação para o estômago para liberar ácidos digestivos, ácidos que vão auxiliar na digestão, na quebra de proteína, né? E na forma de digerir o que foi comido, que quando toma líquido, né? Dilui esses ácidos digestivos e acaba que ele não vai ter tanto efeito, tanta eficácia, quanto se o estômago tivesse ali preparado e lidando só com o alimento sólido. Então, assim, tem a questão do cafezinho, né, durante a manhã. O interessante, se for tomar café, chá, suco, o interessante é beber 15 minutinhos antes. É o tempo que o líquido passa pelo estômago, o estômago fica novamente livre para uma refeição sólida, né? Se for depois, aí vocês também anotam para não criar aquela coisa, aquele desespero, né? Meu Deus, e quando é que eu vou beber água agora? É, o depois seria o quê? Quando é uma alimentação mais leve, tipo fruta, o café da manhã, tal, uma hora depois seria o interessante para voltar a beber líquido. E se é uma alimentação mais densa, como o almoço, 2 horas depois. Tá bem? Uhum. Só uma coisa, o cafezinho, em termos de quantidade de líquido, não é muito para chegar a ponto de uma diluição. Se for um chazinho também, pequenininho, tudo bem. Agora, tomar café com leite, que em geral aí toma uma xícara grande, ou então aquele negócio chamado achocolatado, né? Que Sim. aí a pessoa toma um copo de achocolatado e pica ali. É que É, Áureo tá confiando que o cafezinho vai ser aquela xicrinha de 50 ml, né? Essa xicrinha de 50 ml tá tudo bem tomar durante a refeição, mas a caneca de café aí não é tão interessante. O interessante seria antes, né? Esse período ali dos 10, 15 minutinhos tá ótimo. Muitas coisas aqui vai ser um processo de
readaptação ou a construção de hábito, né? Essa questão aqui mesmo de líquido com sólido é uma questão até familiar. Tem família que faz parte, né, do âmbito alimentar, sempre comer com o líquido. Ou é um copo de água, ou é o suco, ou é refrigerante, né? E aí a pessoa pode crescer com esse hábito e achar que já não consegue fazer diferente porque sempre foi assim, né? Mas é possível, né? Eu oriento e opto também nas minhas mudanças muito pelo desmame, que é o quê? E conscientemente, com um objetivo, fazendo passos pequenos que não me Agridam. agridam tanto, né? Que eu não perceba tanto ali um sofrimento, mas que eu estou conscientemente, um passo após o outro, buscando atingir um outro hábito. Então, se existe esse hábito, o que é que eu faria? Eu começaria diminuindo a quantidade de líquido que eu já consumo durante a refeição. Aí eu reduzi, me habituei àquilo, não, eu nem estou percebendo mais a diferença. Antes eu bebia um copo de 200 ml, agora eu estou bebendo 150 e ó, nossa, 150 para mim já tá incrível, mais do que suficiente. Vou para 100, nossa, 100 já tá incrível. Aí eu experimento, e se eu beber antes, né? Se eu beber o líquido antes, como que é? Aí eu vejo o estranhamento, nossa, mas também comer sem nada de líquido, aí eu ainda volto, continuo bebendo um pouco, mas fazendo esse processo de desmame vai facilitando mesmo a nossa mudança de hábito. Nos restaurantes, a gente sai para comer, né? Nessa mudança também de hábito, o que é que eu faço? Eu faço meu pedido e solicito que o líquido já venha. Então, se eu quero beber um suco, uma kombucha, aí já falo, ó, por favor, já vem o líquido antes da refeição. E geralmente sou atendida nisso. Certo. Vera trouxe novamente o tema da B12, mas acho que a gente pode deixar para o final da aula, tá certo? Para a gente manter a linha Logo depois do intervalo, né? para manter a linha do raciocínio aqui. Ah, então ela conseguiu entrar. Massa. Pronto. Olha outro prato lindíssimo, colorido, cheio de verde, de vegetais, maravilhoso Mas não aqui. tô vendo fruta crua, só tô vendo abacate que combina com tudo. Aí, qual é a questão nessa combinação? Não é interessante misturar fruta crua com verdura cozida, também na mesma porção. Então, por exemplo, almoço, né? O almoço que a gente preza por trazer legumes e verduras. Não é interessante que na salada tenha muita fruta, né? Um costume também em alguns lugares colocar fruta na salada. Aí você destacam aí quais frutas que vão bem na salada. O abacate, a maçã e banana, que elas também vão ter boa digestibilidade mesmo comendo a verdura cozida. Mas as outras frutas, né? O abacaxi, a manga. O interessante seria eles estarem em outro momento. Algumas pessoas também costumam ter o hábito pela informação de que a vitamina C ajuda na absorção do ferro, do feijão, a chupar uma laranja ou comer um abacaxi logo depois que se alimenta. A informação é verdadeira, mas quando a gente vai para uma alimentação natural e que a gente prioriza uma digestibilidade, o que é que a gente vai recomendar? Que essa fruta ou seja também consumida antes do almoço, ou que ela fique lá para um horário de um lanche. E que é super possível, porque o nosso corpo, ele ainda vai ter o ferro, e quando chupar aquela fonte de vitamina C, ela ainda vai conseguir atuar melhorando a absorção do ferro.
Então a gente ainda vai ter o benefício sem ter tantas interferências na digestão. E aí então tem esses exemplos aqui, né? A fruta no almoço, com exceção aquelas três que eu mencionei, a fruta pós-almoço, né? Para evitar com a verdura crua. Então, isso aqui também é destaque, é com verdura cozida, desculpa, com a verdura cozida. Então, se você vai comer uma fruta crua e na mesma porção você não vai comer verdura cozida, então tá tudo bem, tá certo? Ter fruta na salada, por exemplo, se depois você não vai ter verdura cozida. Deixa eu ver. E uma coisa aqui que acaba chocando muita gente. Inclusive, estou sendo lembrada por ter dado essa informação, não sei se com tanto agrado, que é o vinagrete acaba sendo, né? A visualização do vinagretezinho que a gente faz, que costuma ter tomate, né? Cebolinhas, Lima, pimentão e também o limão. Só que acontece, essa combinação do limão com tomate, ela não é muito adequada porque tende a formar um tipo de ácido, né, oxálico. ácido oxálico, que em grandes quantidades pode ser tóxico, né? Não é que uma vez ou outra também que você coma limão com tomate que você vai passar mal. Tanto é que a gente está aqui vivo e ninguém nunca morreu por isso, né? E é super uma composição da nossa salada ter uma alface, um tomatinho e temperar com limão. Mas é interessante Evitar. evitar, né? E aí, aquela coisa, Principalmente quem tem problema renal. principalmente quem tem problema renal. Aquela coisa também, destaque, não é, meu Deus do céu, nunca mais vou comer uma salada? Não vamos levar as informações para o extremismo. A observação é, quando você for fazer a sua salada em casa, quando você decidir usar tomate, opta por usar um outro tipo de molho que não vá limão. E tá tudo resolvido. E quando você quer muito fazer um molhinho tendo limão, opta por não colocar o tomate naquela salada. Mas aí alguém pode dizer: ah, puxa vida, mas eu gosto tanto quando tem a salada com tomate e um saborzinho ácido. Aí bota um O vinagrezinho de maçã. vinagre, Pronto, vinagre de maçã. o vinagre não se encaixa nisso, é mesmo específico o limão É, com tomate que por causa forma da presença dos oxalatos. é. Então essa aqui, né, tem esse pratão lindo Nada de picar limão. Olha o limão e lá, o já limãozinho prontinho. aqui, bem bonito. Esse limão é limão bravo. Foram. Então, essas são as nossas principais orientações em relação às combinações alimentares, né? Para a gente ter uma boa digestão. Claro que o foco de uma boa digestão é também a mastigação, é o estado de presença na hora de comer, mas a gente vai falar isso mais à frente também. Vamos retornar com isso, né? Enfatizar novamente mais à frente, quando a gente estiver falando do sistema digestório, tá bem? E aí a gente vai agora para o nosso momento de respiração consciente e na volta a gente vai lá e responde as dúvidas, tá bem? Então vamos lá. Busca seu estado confortável, né? Busca estar com seu corpo confortável. Se ajusta na cadeira. Quem tiver com água, bebe um pouquinho de água. Solta o lápis. Se aconchega aqui no seu corpo. Busca tomar respirações profundas, soltando o ar, fazendo barulho.
Deixa que esse ar saia como quem realmente está querendo botar para fora, está querendo se deixar mais leve. Sente o vazio que gera lá no final, quando você solta todo o ar, o instante antes da inalação. Sente o corpo, se sentir ainda de movimentar e ajustar alguma coisa, se permita. Construa em você a sensação de liberdade. Liberdade para fazer o que precisa ser feito, para se ouvir por inteiro, para estar no aqui e no agora. E aí vamos buscar levar essa respiração para a região das costelas. Se quiser, você pode até levar as mãos para a região da costela. E o que a gente vai fazer é levar a nossa atenção e a nossa intenção para que a nossa respiração aconteça no espaço entre as costelas. Então, quando a gente respira, as costelas se alargam. A nossa respiração faz o nosso corpo expandir para os lados. E quando solta também. Então, toda a nossa respiração está nessa região das costelas. A gente começa na parte bem no finalzinho das costelas, respira bem grande, sem tensionar o corpo, mas intencionando essa expansão lateral. E aí sobe mais um pouco essa sensação, agora na parte do meio, na parte média das costelas. E agora respirando como quem respira na parte superior das costelas, alargando as laterais, soltando o ar bem livremente. Leva essa respiração para o lado das costas, como quem respira nas costas. Começa também cá na base, onde ficaria a base da costela, só que na coluna. Intenciona respirar e liberar essa área. Agora, como quem respira no meio das costas, expirando na parte de trás do corpo. Leva a respiração agora para a região entre as escápulas, como quem está respirando bem atrás, criando espaço. Subindo essa respiração, respira na região dos ombros, bem grande. Solta o ar.
Agora respira na região do peito, sentindo agora a respiração no pulmão, expandindo a caixa torácica. Solta o ar, esvazia. E agora tome 3 respirações profundas, livres, em que você inala e exala bem lentamente, no dobro do tempo. Então, devagarinho, passa a movimentar a língua, sentindo o gosto da sua boca. Passa a movimentar os pés, sentindo o contato com o chão, com a superfície. Movimenta os dedos das mãos. Abre e fecha os olhos com suavidade. Alonga, espreguiça. Ai, ai, ai. E a gente vai para o intervalinho e volta a 8h20. Recording in progress. Muito bem, muito bem. Como são calculadas e determinadas? Começa daqui, ó. Ah, tá. Quem não come carne precisa suplementar B12? Sim. Não, 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 desculpe, não. Se a pessoa tiver uma alimentação lacto-ovo vegetariana, não vai precisar suplementar B12, ok? E então, assim, claro que se come ovo e laticínios, esses ovos e laticínios têm que ser de animais que comeram mato, ok? Para que tenha B12 legal, assim como o K2. Vocês se lembram da K2, ok? Agora, é conveniente, independente da alimentação que você escolheu na sua vida, é conveniente que você faça a avaliação de B12, principalmente se você já passou dos 60 anos. Assim, deveria ser. Isso é uma recomendação que existe, mas, rapaz, qual é a sua, velho? Aqui, ó. Parece que você está querendo aparecer, hein? Essa é uma recomendação que já existe, que acima de 60 anos faça dosagem de B12. Todas as pessoas, certo? Muito bem. Vera, você fez também uma pergunta sobre o magnésio. Não foi na, No grupo. no grupo. Eu não me lembro bem qual foi a pergunta. Mas, assim, vou falar uma coisa aqui a respeito do magnésio, ok? O magnésio é um mineral de uma importância extrema. Por quê? Porque ele favorece a biodisponibilidade dos demais minerais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem osteoporose, não é somente para oferecer cálcio para ela. Se oferecer só cálcio, pode dar problema. Tem que ter também a vitamina D para absorção do cálcio. Tem que ter a vitamina A para, combinada com a vitamina D, aumentar a produção de osteocalcina, que vai transportar o cálcio, mas precisa também da vitamina K2 para poder a osteocalcina conseguir pegar o cálcio. Tem que ter magnésio para que tenha uma melhor biodisponibilidade em geral do cálcio. Certo? Aliás, o cobre também participa um pouco dessa história. Como vocês podem ver, é esparro
ficar tomando suplemento assim, né? É importante que tome as coisas para que fiquem bem legaisinhas para o seu organismo. Tá bom, Vera? O magnésio é um mineral que é muito comum na humanidade, ou perdoe, no planeta Terra. É magnésio para dar de pau, mas na alimentação, não. Não são muitos os alimentos que são ricos em magnésio. A tangerina, por exemplo, é boa, a casca da abóbora, o morango, mas assim, isso depende do terreno. Então, uma tangerina que nasce no recôncavo baiano tem bem mais magnésio do que uma tangerina aqui do Vale do Capão. Por quê? Porque o Vale do Capão é uma terra que emergiu do oceano há muito tempo, bilhões de anos. E aí a chuva veio levando, houve um processo de lixiviação do solo e o magnésio foi arrastado para o recôncavo. Quer dizer, puxa vida, a Chapada Diamantina oferece a água para o povo de Salvador beber e oferece também o magnésio. Vocês, né, realmente, o pessoal de Salvador é muito sortista com a Chapada Diamantina. Mas, é, então, às vezes, é interessante repor. As águas do Brasil costumam ser relativamente pobres em magnésio. A água magnesiana, mais magnesiana, é de uma fonte de São Paulo, que tem uma água lá, e parece que é 10 partes por milhão, ou 10 microgramas por litro. Pois bem, a água de Paris é 20, a água de Berlim é 20. Então, é bem superior. O ideal seria que as nossas águas tivessem esse 20 aí, acho que é microgramas por litro, ou miligramas por litro. Seria ideal, mas infelizmente não é o que acontece. Então, é bom que a gente fique atento para fazer as verificações, ok? Bom, eu bebo água aqui do Capão e de vez em quando eu tomo magnésio só para dizer, estou me protegendo. Mas faço exames regularmente e nunca deu uma deficiência de magnésio. Não devemos pensar em magnésio como uma coisa miraculosa e eu vou tomar magnésio à torta e à direito. Vai se lascar, tá bom? As pessoas que têm deficiência de magnésio têm dificuldade de aproveitamento dos demais minerais. Além disso, fica mole, cansado, pode ter uma sintomatologia digestiva. Mas o excesso de magnésio provoca a mesma coisa, certo? Uma pessoa que esteja com diarreia não deve usar magnésio, porque o magnésio solta o intestino. Tem que passar a diarreia para poder usar o magnésio. Ok? Massa. Muito bem? Nenhuma pergunta a mais? É, como o feijão deve ser comido para não gerar gases? O que gera gases no feijão é um mucopolissacárido que tem na casca do feijão. E para que esse mucopolissacárido reduza, você tem duas opções. Ou deixa de molho na água de um dia para outro, que reduz bastante, ou bota para brotar. O broto tende a reduzir. Agora, o broto deve ser feito coberto, viu? Porque se ele fica exposto, ele fica mais fibroso e fica mais difícil de digestão, ok? Tenho deficiência de magnésio e não sinto nenhum desses sintomas. Então, minha velha, graças a Deus que você não sente, mas é importante que você saiba que o próprio aproveitamento do cálcio pelo seu organismo pode ser prejudicado por essa deficiência. Então, seria interessante você usar magnésio, ok? O horário mais legal de tomar magnésio é de tardezinha, para o organismo aproveitá-lo melhor, certo? Massa. Como são calculadas determinadas referências apontadas no exame de sangue? Bom, não sei. Geralmente é por estudos epidemiológicos, ou seja, pega a população geral idosa para saber quanto que a população geral já tem e muitas vezes isso se torna o valor de referência. Massa. Tu sabe que eu não sabia isso? É. Massa. Muito bem. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre tcharam, fibra dietética. Podem perguntar, viu?
Fibra dietética, velho. É uma coisa muito maçaroca de pipoca. É algo extraordinário, maravilhoso e que foi desprezado durante séculos. Séculos mesmo, né? A fibra dietética é, só existe na célula vegetal. As células animais são constituídas de núcleo, citoplasma e membrana celular, resumidamente, tá? E tem todas aquelas organelas no citoplasma. Agora, se você pega uma célula vegetal, você vai ver que ela tem núcleo, citoplasma, membrana celular e parede celular. A parede celular é feita de celulose, hemicelulose ou lignina ou outras coisas que são uma estrutura que faz com que a célula fique um pouco mais rígida. E a combinação de todas essas paredes celulares é que fazem com que a planta consiga crescer e, e ficar firme, né? Aquelas estruturas dela se mantêm, né? A madeira, por exemplo, a que eu estou vendo essa mesa, que a gente está aqui, é feita de madeira. Pois bem, isso é fibra dietética, é celulose, legal? A celulose, ela foi desprezada por muito tempo pelo mero fato de que nós percebemos que nós não digeríamos celulose. Então, quando a gente come uma certa quantidade de celulose, o organismo, se você for medir a celulose depois nas fezes, você vai ver que pouca celulose se perdeu. A maior parte está nas fezes. Então, pô, esse negócio não serve para nada. Além disso, graças à influência da alquimia, a alquimia ela fazia um trabalho de purificação, purificação. O alquimista trabalhava dias e noites, num processo de purificação da pirita sob luz polarizada, a luz da lua, para tentar obter a essência, a quintessência daquela matéria, e aí depois encontrar a pedra filosofal que podia transformar chumbo em ouro. Mas, na realidade, o alquimista não estava querendo transformar chumbo em ouro. Aquilo ali era um teste para ver se tinha encontrado a pedra filosofal. Com aquela pedra, ele fazia a medicina, com M maiúsculo, que era um líquido que ele bebia e ele rejuvenescia. Teoricamente, um alquimista não morreria nunca se encontrasse a pedra filosofal. O pior é que a maioria morreu intoxicada, principalmente por mercúrio, antes de encontrar a pedra filosofal. Mas o fato real é que esses conceitos influenciaram muito na nossa mente e nós procuramos coisas mais puras, mais límpidas, mais leves, mais essenciais. E por isso resolvemos pegar os cereais grosseiros e passar por moinhos cada vez mais poderosos. Quando inventaram o moinho de cilindros de aço, conseguiram retirar toda a casca, cutícula e germen dos grãos de cereais. E ficou apenas aquele pó branco e maravilhoso, belíssimo, que é a farinha de trigo refinada. E aí se conseguiu fazer coisas muito legais, aqueles pãozinhos macios, aquelas brioches, aquelas coisinhas gostosas e macias, né? Que inclusive alguns antropólogos chegaram à conclusão de que os antigos, os povos bem antigos, porque mastigavam com mais vigor, tinham os dentes de melhor qualidade do que nós, né? Certo? E nós tendemos a ter os dentes mais estragados por causa dessa ausência de esforço mastigatório. Mas o fato é que a alimentação começou a perder fibra dietética. E isso gerou uma dificuldade digestiva. A ausência ou a diminuição dramática da fibra dietética na alimentação é causa de prisão de ventre. Um dos caras que estudou isso de uma forma mais legal foi Dennis Burkitt. Acho que se pronuncia assim. Se escreve Burkit. É capaz de ter dois T. Não sei porque eles botam.
Um já era demais, ninguém nem pronuncia. E ainda mata dois, eu não entendo isso. Eu acho que esses estrangeiros precisavam aprender português e falar português. Mas o fato é que Dennis Burkitt estudou muito a questão da fibra dietética. Ele foi famoso porque ele descobriu um tumor linfático chamado linfoma de Burkitt. E ficou famoso. Mas depois ele começou a estudar essa questão da alimentação e perdeu a fama. E aí ele chegou à conclusão de que nós estamos nos prejudicando muito por causa da deficiência de fibra. E escreveu bastante sobre isso, não apenas em literatura científica, mas também em literatura para divulgação entre as pessoas. Isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. E só agora, mais recentemente, de 10 anos para cá, que a fibra vem sendo reconhecida como uma necessidade na nossa alimentação. O que acontece é que, quando uma pessoa come uma alimentação pobre em fibra, as fezes elas tendem a se demorar demais no intestino, principalmente o intestino grosso. E aí o intestino grosso, que uma das funções é absorver a água que está ali nos alimentos, ele, como demora muito as fezes ali, ele vai absorvendo aquela água e os alimentos ficam bem duros e fica difícil de defecar. E isto gera prisão de ventre. Então, a prisão de ventre, que é fruto da deficiência de fibra dietética, é um problema que pode trazer grandes dificuldades para o nosso organismo. Por exemplo, como o organismo vai ter que fazer um esforço maior para botar as fezes, então aumenta a pressão interna do intestino grosso. Este aumento da pressão interna, que fica mais complicado ainda quando formam gases, porque fezes velhas, putrefatas, tendem a formar gases. Estes gases, eles pressionam a parede do intestino, fazendo com que o sangue que está na túnica muscular se afaste. Então, a muscular do intestino vai enfraquecendo. O intestino tem três camadas básicas: a mucosa, a muscular e a serosa. A mucosa é o revestimento interno. A muscular é aquilo que faz com que o intestino se mova. E a serosa é a parte externa protetora do intestino. Quando a muscular fica frágil, a mucosa começa a penetrar entre as fibras musculares e faz uma bolsa que empurra a serosa. Então, forma um divertículo, que é uma bolsa que fica anexa ao intestino. Essa bolsa pode acumular restos de fezes e, muitas vezes, bactérias de putrefação ficam ali dentro e podem provocar inflamações muito acentuadas. E estas inflamações são chamadas de diverticulite, quer dizer, quando um divertículo inflama, gera diverticulite, que é a inflamação dele, né? E é uma coisa muito dolorosa, a diverticulite. Algumas vezes a pessoa terá que ir para a mesa de cirurgia. Algumas não, mais do que algumas. Há cerca de 70 anos atrás, nos Estados Unidos, o índice de diverticulose era 40% da população. Eu não sei quanto é agora, mas sei que é muito mais. No entanto, naquela época, estudaram os povos africanos que tinham alimentação tradicional e simplesmente diverticulose era uma coisa pouco frequente. Poderia acontecer, mas pouco frequente. Claro que pensaram, deve ser por causa da raça. A raça negra tem um intestino mais forte contra a diverticulose. Aí foram estudar os negros norte-americanos e eles têm a mesma taxa de diverticulose que os branquelos, ok? Então, o divertículo, ele é um dos problemas, né? Mas acontece que também tem outras questões. As fezes endurecidas são fezes muito concentradas. Então, substâncias tóxicas, olha aí as substâncias tóxicas de novo.
substâncias tóxicas ali presentes, como por exemplo aquele fenol que eu falei, que a carne libera no intestino, ele vai acumulando ali. E aí, isso vai irritando a parede do intestino, aumentando a possibilidade de até a pessoa desenvolver câncer de intestino grosso. Então, a deficiência de fibra na alimentação pode ser causa de câncer de intestino grosso. Além disso, como fica aqueles fezes muito pequenininhas, inclusive tem pessoas que já dizem, eu tenho fezes de cocô de cabra, que são as fezes pequenas, né? O nome dessas fezes pequenininhas é fecalito, ou seja, fezes de pedra. Estas fezes, às vezes, caem no apêndice e bloqueiam o apêndice. Então, não há uma troca do material que está dentro do apêndice com o material que está no intestino grosso, na parte ali junto, que é o cécum, o cego do intestino grosso. E aí dá apendicite. Há 70, 80 anos atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, o, o apendicite era uma coisa que era rara. Poucas pessoas tinham apendicite. Atualmente é muito frequente nos, nos prontos-socorros as pessoas serem atacadas de apendicite. Por quê? Porque temos uma deficiência de Fibra. fibra dietética. Por outro lado, quando as fezes ficam endurecidas, chegam no reto, o reto acumula elas e elas recuam, em parte, para o ângulo esplênico do cólon, ou seja, aqui está o nosso intestino, né? Ó, aqui está o intestino, aqui é o meu lado direito, viu, pessoal? Não sei se para vocês é assim. Então, aqui tem o apêndice, aqui tem o cécum, depois tem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e o reto. Então, aqui tem o ângulo hepático, porque está junto do fígado. E aqui tem o ângulo esplênico, porque está junto é, Pâncreas. não, do baço. Baço. Isso. Splenos, em grego, é baço. Ok? Então, as fezes ou tendem a ficar no ângulo esplênico ou tendem a ficar no sigmoide. E isso provoca muita irritação nessas estruturas que podem apresentar, além da mera irritação, que não é tão mera assim, da inflamação, pode vir a depois desenvolver câncer. Outra coisa também é que quando o nosso sigmoide está repleto de fezes, ele comprime a veia ilíaca primitiva. Então, o sangue que vem das pernas, ele sobe pelas pernas e ele encontra a ilíaca primitiva de um lado e do outro, né? A ilíaca primitiva, se está, como é que se diz? Comprimida, ela dificulta o retorno venoso nas pernas. E isso aumenta a possibilidade de varizes. Então, olha só, a alimentação pobre em fibra pode fazer a pessoa ter mais possibilidade de ter varizes. Olha que coisa interessante. Isso é bem interessante, certo? Então, fica ligado, tá? Uma pessoa que tem varizes deve cuidar de ter uma boa digestão, de fazer uma boa eliminação das fezes. Mas tem outras coisas que são interessantíssimas. Por exemplo, quem come mais fibra tende a ter menos colesterol. Que massa! Por quê? Ó, o colesterol é uma coisa muito importante para o organismo. Consequentemente, o organismo ele tende a eliminar o colesterol sob a forma de bile. Vejamos. O colesterol tem aquele, eu falei na vez passada, ciclopentano peridrofenantreno, que é um nome bom para botar numa criança, né? Lembra que eu falei disso? Muito bem. O ciclopentano peridrofenantreno, ele é quebrado dentro do organismo e é combinado com a taurina ou com a glicina. Aí forma ácido taurocólico e ácido glicocólico. Ninguém precisa escrever isso, tá certo? Mas é só para a gente saber. Pois bem,
estes ácidos são a base dos sais biliares. Então, o organismo, para eliminar colesterol, cria os sais biliares. Quer dizer, o organismo é muito genial, velho. Por quê? Os sais biliares servem para emulsificar as gorduras. Então, quando você come uma gordura, joga bile no duodeno e aqueles sais biliares se combinam com a água de um lado e com a gordura do outro. Então, faz com que a gordura possa ser atacada pelas enzimas do pâncreas. E aí podem ser quebradas as gorduras. Se isso não acontecer, infelizmente, a gente não digere as gorduras. Não é massa? Então, o organismo faz essa coisa, mas acontece que o colesterol é uma coisa importante para o organismo. Daí, mais adiante, a tendência é que o organismo reabsorva o colesterol. Mas se você tem uma alimentação com fibra dietética, a fibra dietética agarra os sais biliares e impede que eles sejam reabsorvidos. Então, o consumo de fibra dietética reduz a quantidade de colesterol. E eu acho isso uma coisa genial. Genial. Quando eu era estudante, isso já tem 3 ou 4 séculos, estudante de medicina, havia uma medicação chamada clofibrate, que depois foi proibida porque foi considerada uma enganação. Eles pegavam fibra dietética, botavam numa cápsula para a pessoa tomar porque tinha fibra e a fibra reduzia o colesterol. Era para reduzir o colesterol, que os bandidos, velho. Em vez de dizer para as pessoas comerem, e é claro que uma cápsula tinha uma quantidade ridícula de fibra. Não tinha aquela quantidade que o alimento tem. Aí o governo proibiu o clofibrate. Olha que onda. Cara, esses caras são gênios, gênios mesmo. Então vocês podem ver, através destes pequenos exemplos, como é importante que a gente consuma fibra dietética. Onde a gente encontra fibra dietética? Nos vegetais integrais, ok? Então, frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, eis aonde encontramos nozes, amêndoas, essas coisas. São esses os lugares em que a gente encontra fibra dietética, certo? E a gente precisa comer uma boa quantidade de fibra dietética. Vegetais, e isso, vegetais. E não tem I, Vera, só vegetais. Não tem papo. Vegetais de forma geral. Aí ele citou os tipos de vegetais, mas Isso, qualquer vegetal vai ter fibra dietética. isso. Então, veja, isso mostra a importância de a gente comer vegetais na nossa alimentação. Aquela pirâmide da alimentação antiga, que botava as carnes embaixo, carnes e laticínios embaixo, hoje está sendo substituída. Agora está sendo fibra ou frutas e legumes embaixo. A pirâmide da alimentação, né? Por quê? Porque a base da alimentação tem que ser frutas e legumes. Não é massa isso? Poxa vida, isso é muito bonito. Eu fico muito contente. Então, a fibra dietética. Mas a fibra dietética ainda tem um outro efeito que já vai ser o próximo tema que a gente vai conversar. Como vocês podem ver, o tema hoje está maçaroca, velho. Que é isso aqui, a questão da microbiota. Vamos conversar um pouco sobre a microbiota intestinal. Por quê? Porque, veja só, nós precisamos de ter uma microbiota. Repare. No evoluir da humanidade, a gente foi, pouco a pouco, estabelecendo uma simbiose com um conjunto de bactérias que habitam o nosso corpo. Então, há esse conjunto de bactérias e fungos e até vermes, nós chamamos de microbiota. Então, na nossa boca tem uma microbiota. No nosso estômago tem uma microbiota, embora pouco, porque não é fácil viver no ácido daquele. Nos nossos intestinos também têm uma microbiota. E o intestino grosso é uma desgraceira no caminho da feira de tanta microbiota. Para vocês terem uma ideia, o peso da microbiota do intestino grosso é o mesmo peso da nossa cabeça. 10% do nosso peso é microbiota. Olha que coisa interessante, velho.
Ó, veja só, eu adoro isso, velho. Isso é uma coisa muito incrível. Vou te dizer uma coisa: os cientistas são incríveis. Repare só, eles perceberam que a mulher grávida ela vai modificando a microbiota da vagina dela durante a gravidez. Quando a criança nasce, ela tem uma quantidade de lactobacilos e de outras bactérias interessantes maiores do que o que está habitualmente. Então, quando a criança passa pela vagina, ela se contamina com a microbiota da vagina. E aí, aquela contaminação vai para o intestino. E vejam só, a criança é considerado que a criança não tem microbiota intestinal enquanto está dentro do útero da mãe. Hoje em dia estão discordando disso. Parece que tem uma quantidade ridícula. Mas o fato é que é pouquíssima. Meia hora depois que a criança nasce, se ela defecar, ela bota uma quantidade de bactéria para fora inacreditável. É lindo isso. Então, veja, olhe, veja outra loucura. O leite da mãe, o leite da mãe tem 100 substâncias, 100 substâncias que não servem para a criança, só serve para a microbiota. Então, pô, velho, é uma coisa inacreditável, cara. A gente alimenta a microbiota e a microbiota nos alimenta. É uma coisa muito bonita. E o nosso corpo se desenvolveu para que nós tivéssemos esta microbiota, que é ideal para o ser humano. E cada ser humano tem a sua própria microbiota. Assim, tem o geral, né? Lactobacilos, bifidens, Akkermansia amicifila e outras. É o geral. Porém, temos cada um a sua própria distribuição de microbiota. É lindo. E é tão lindo isso porque os casais, por mais que eles sejam higiênicos, a microbiota dos casais começa a ficar igual. Inclusive, se considera que a microbiota contribui para a harmonia do casal. Véi, ó que viagem, cara. Já existem estudos que estão falando isso. É genial, cara, é genial. Como é que a gente aguenta viver sem estudar essas coisas? Não sei, não sei. É muito incrível. Então, assim, e olha só, pegaram ratas, no caso, pegaram ratas e destruíram toda a microbiota dessas ratas. Elas ficaram completamente sem bactérias no organismo delas. Aí pegaram e fizeram inseminação artificial. E elas naturalmente pariram ratinhos e ratinhas. Só que o ambiente em que eles viviam era absolutamente esterilizado. E esses ratinhos e ratinhas que nasceram eram muito nervosos, neuróticos, alucinados, agoniados, certo? Então era tudo assustadiço, tudo agoniado demais. E eles acharam aquilo interessante. Aí pegaram, algum tempo depois que nasceram, que estava todo mundo muito louco assim, aí introduziram a microbiota normal dos ratos. E o que aconteceu? Os ratinhos ficaram mais calmos. Véi, é demais isso, cara. Agora veja. Todo mundo fala na serotonina como uma coisa muito legal. Inclusive se usa inibidores seletivos da recaptação da serotonina para tratamento de é, Depressão. depressão, né? Se usa muito. Por quê? Porque a serotonina deixa a gente mais alegre. Basta conversar sobre microbiota que qualquer um fica mais alegre. Eu sei que a minha serotonina tá ó, altona, velho. Mas o pessoal não fala sobre microbiota aí, ó. Tá todo mundo depressivo. Muito bem. Então, se usa até isso. Mas vocês sabiam que 80 a 90% da serotonina é produzida pela microbiota intestinal? Rapaz, veja que onda, cara. Então a gente tem que ter uma boa microbiota, porque senão a gente vai aumentar a possibilidade de ter depressão. Rapaz, é muito massa isso. É muito massa. Quer ver outra coisa? A gente tem o ácido paraminobenzoico, que é um modulador cerebral. Então, temos certas células no cérebro que produzem.
Moduladores cerebrais, eu dei apenas um exemplo. Quando a pessoa sofre uma situação muito barra pesada, foi assaltado ou perdeu todo o dinheiro que tinha na bolsa de valores, é, já pensou se isso acontecesse com aquele cara Elon Musk? Essas coisas, né? A pessoa fica desesperada, mas Elon Musk está mal, porque a microbiota dela é uma desgraceira no caminho da feira, é horrorosa. Então, quando a pessoa tem essa situação, o cérebro, algumas células cerebrais, produzem moduladores cerebrais para dar uma acalmada, para poder os demais neurônios não ficarem tão acelerados, não perderem o controle, certo? Mas você sabe onde é que tem a maior produção de moduladores cerebrais? No nosso intestino. O nosso intestino. Então, o nosso bom humor, a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito tem muito a ver com o fato de termos uma boa microbiota. Diga aí, pessoal, não é uma coisa maravilhosa? Vou dizer mais, vou dizer mais. A nossa microbiota é principalmente feita de gram-negativos. O que são gram-negativos? Quando a gente vai examinar alguma coisa no microscópio, a gente bota umas tintazinhas lá. Uma dessas tintas chama-se gram. Todas as bactérias do planeta Terra são divididas em dois tipos, gram-negativo e gram-positivo. As gram-negativo, essa tintazinha não pega, não pega, passa direto. Elas são impermeáveis a essa tintazinha. E as gram-positivo, pega, ok? As gram-negativo costumam ser mais agressivas e mais difíceis do organismo matar elas. Por quê? Elas são gram-negativas porque elas têm uma substância chamada LPS na parede celular. O LPS é uma substância extremamente irritante, inflamatória. Olha, um terço das nossas fezes são constituídas de bactérias mortas. Um terço. Olha só. Então, as bactérias estão morrendo a rodo dentro da gente, mas estão nascendo também. As bactérias, se nós temos muita gram-negativo ou muita bactéria que não interessa para a gente no nosso intestino, elas morrem. E o LPS é liberado dentro do intestino e é absorvido pelo nosso organismo. Já se observou que a esquizofrenia é tanto mais grave quanto mais LPS tem no organismo. A depressão é tanto mais grave quanto mais LPS tem no sangue. O Parkinson também é muito mais grave. Ok, pessoal, vocês percebem como a microbiota é importante? Nós precisamos de uma microbiota gram-positiva e não de gram-negativa. Gram-negativa vai ter que ter, porque nós temos que ter tudo. Mas a gente tem que ter principalmente gram-positivo. A coisa é tão séria que nós temos que ter a grande família. Todas as bactérias da gente, intestinais, são divididas em duas grandes famílias. Tem outras famílias, mas as duas grandes famílias são as principais. As Bacteroidetes e as Firmicutes. As Bacteroidetes são aquelas que a gente tem que ter em mais quantidade, porque elas são as bactérias como os lactobacilos que interessam para a gente. As Firmicutes, elas não interessam tanto para a gente. Pois bem, as pessoas que têm excesso de peso, obesidade, costumam ter mais Firmicutes do que Bacteroidetes. As Firmicutes aumentam a possibilidade da gente engordar. Olha só, velho. Olha só. Os povos africanos e orientais, que são mais para magros, são povos que têm grande quantidade de bacteroidetes e pouca firmicute. Já os americanos, os europeus mais cheinhos, têm mais firmicutes do que bacteroidetes. Agora vamos ver o mais legal, mais legal. Quais são os principais alimentos da, das bactérias legais para a gente? Tá? Quem disser, eu vou dar 2 pontos na prova final. Gente, ninguém disse, ninguém ganhou 2 pontos na prova final. Muito bem. Repare,
os principais alimentos das boas bactérias são os fruto-oligosacáridos, que nós encontramos nas frutas, e as fibras dietéticas, que nós encontramos nas frutas, nos legumes, nos cereais integrais, nos, Nos vegetais, nos de forma vegetais. gerais. Pronto, nos vegetais de forma geral. Diga aí, o que é que a gente tem que comer, desgramas? Temos que comer vegetais, tá certo? Para poder garantir uma boa nutrição para as nossas bactérias queridas e simbióticas. Massa. Pronto. Massa. Vamos só voltar ao Alguém negócio perguntou aqui. aqui. Então a faixa úmida ajuda a emagrecer? Ajuda no sentido de que melhora o funcionamento gastrointestinal. Mas isso de maneira indireta que ajuda a emagrecer, porque ela tende a, já que melhorou o funcionamento, vai liberar menor quantidade de substâncias tóxicas, de substâncias nitrogenadas que vão alimentar as bactérias de putrefação e as bactérias gram-negativo. Então, mas é indiretamente. Matagi está fazendo assim. Tá, vamos primeiro para esses que já estavam aqui. Tá. É, Vera, o que a Auri falou é que tem ó, substâncias no leite materno que são diretamente para alimentar a microbiota. O leite materno, ele não tem nenhuma dúvida, ninguém tem dúvida, na verdade, que é ótimo para o bebê. Sim, sim. Dizer que serve para alguma coisa não quer dizer que não serve para outra. E Nádia perguntou qual a melhor forma de produzir broto de feijão. O broto você diz germinar, não é isso? Terminar isso. Aí vai depender do tipo de feijão, Nájila. Tem a lentilha, por exemplo, né? Ela germina muito rápido. Às vezes, só de você deixar na água do dia para o outro, você já vai perceber que a gente vai falar assim, que apareceu o narizinho, que é um inicinho assim do broto. E daí já dá possível de consumir. A lentilha também é a lentilha vermelha é muito fácil de tirar o excesso da casca dela, né? No escorredor, né? Aí você passa uma com a outra assim, ó, você consegue eliminar um tanto de casca que isso também favorece que tenha menos gases ao consumir a leguminosa. Agora, o grão de bico, por exemplo, ele precisa de mais tempo para germinar. Ele precisa de mais tempo na água, mais tempo no ar. Ele demora alguns dias para poder nascer o primeiro narizinho ali. O feijão carioca também. Mas o processo, de forma geral, seria passar um tempo dentro da água, geralmente é de 8 a 12 horas um tempo na água, escorrer essa água e com grão seco, assim, né? Deixa escorrendo, aí espalha ele em uma forma, aí cobre com um paninho, pode ser um paninho de voal, pode ser um Pano de prato. pano de prato limpo, aí deixa ele coberto, talvez por mais 8 horas. Aí depende, geralmente o processo é esse, o tempo na água e o tempo no ar. E com isso nasce o narizinho e nascer esse narizinho já serve como germinado. Aí pode ser interessante pesquisar o tempo de germinação de cada grão para ter mais uma média, assim. Posso contar como é que o preguiçoso faz, no caso eu? Repare, quando a gente é preguiçoso, a gente faz as coisas muito mais fáceis. Eu faço assim: deixo o feijão, qualquer tipo de feijão, de um dia para o outro na água. No dia seguinte, eu boto no escorredor de macarrão e cubro. Todo dia eu lavo e boto no escorredor e cubro. Até que eu vejo que brotou, aí eu como. Pronto. É uma possibilidade, só não dá para deixar ele muito amontoado, porque pode não entrar ar o suficiente E para aí fica. germinar e estragar. Ah, olha, dá certo. Eu faço, já fiz muito isso. E é interessante lavar pelo menos 2 vezes no dia, de manhã e de noite, por exemplo. Se for uma cidade muito quente, Sim. talvez até mais e manter sempre o local fresco, arejado. É pensar assim que você vai estar ali cultivando o grão, né? Como se estivesse despertando ele para uma plantação, para ele ser plantado. Aí a gente cultiva ele para brotar.
Eu coloco ele numa peneira, numa bateia, aberto, numa forma. Essa seria interessante? Cubro com voal? Será que é interessante essa Então, forma? é melhor botar um pano. Se for botar volta, tem que botar várias camadas, porque tem que ser um pano que impeça que entre luz demais. Porque quando Um entra pano muito, mais grosso, ele fica um mais pano de grosso. prato. Um pano de prato, beleza. É, que é de De algodão algodão. respirável. Ok, É bem obrigada. tranquilo, assim, é só nos primeiros momentos, assim, de pegar o jeito, mas depois se torna dessa forma. Ok, obrigada. Dessa forma. Vocês viram o desprezo dela? Maria sempre faz tudo muito assim. Opa. Adriele, pode falar. Será que ela escutou? É, não sei. Tá só com a mãozinha também. Tá sem câmera. Oi, Ah, pronto. esqueci de desbloquear o microfone. Então, eu tenho uns amigos, eu não sei se o que eu vou falar é besteira ou não, mas eu fico pensando, né? Eles fazem tipo um fertilizante chamado Jadã e Bocashi para colocar nas plantas e eles falam que é bom beber isso, é verdade? Rapaz, eu nunca nem ouvi falar nisso. Eu não beberia. Eu Eu também desconheço. não. Também não. Eu bebi a tintura que eles extraem os nutrientes com o álcool, mas o senhor falou que não é muito bom o álcool em tal proporção, talvez, né? Rapaz, não sei, eu não acho esse. É isso. É, não, Era isso. tá bom. Tá É, o certo. fertilizante de planta, pensar assim pra gente consumir, eu acho. É uma coisa que. Por exemplo, essa água mesmo que coloca o feijão de molho, ela não é apropriada pra gente, embora é uma água que vai ficar ali riquíssima em nutriente, mas que vai fazer muito bem pra planta. Então, Sim. E quem no caso, o alimento que eu fertilizei com esse líquido que vai fazer o efeito no meu organismo, não é isso? talvez não seja o mais adequado, né? Então, quem Sim. for terminar o feijão, depois se quiser regar as plantas, elas agradecem, vai ter bastante nutrientes. E isso vai dar nutriente para a gente através daquilo ali, né? Do alimento. Quando a planta crescer, a gente come Crescer, ela. Isso, mas não exato. necessariamente da Obrigada. água ali. É, Era isso. certo, obrigada. Minha gente, passamos aqui do horário. Uau! Eu vou mandar no grupo a nossa atividade para casa. Para a próxima aula, a gente vai iniciar a nossa próxima aula com essa atividade, que é o quê? A construção de um cardápio natural. A ideia aqui é vocês praticarem o conhecimento que vocês estão adquirindo no decorrer dessas aulas e experimentarem como que seria uma alimentação natural de acordo com isso que vocês vêm consumindo de conteúdo. Então, a ideia não é criar um cardápio do que necessariamente vocês já comem, porque a gente já trouxe algumas informações ali que talvez modifique um pouco, né? Então, levar em consideração ali quais são os alimentos mais apropriados, as combinações alimentares, pensar isso tudo direitinho e construir um cardápio natural com as refeições básicas, né? O café da manhã, almoço, janta e uma opção de lanche. E aí a gente inicia na próxima aula, discutindo sobre isso e trazendo as orientações alimentares, o que é realmente indicado comer em cada momento, em cada refeição do nosso dia, segundo a naturopatia. Tá certo? Eu vou mandar no grupo também, para quem aqui não está presente, também poder mandar. E aí, vão mandando lá no grupo. E na quinta-feira a gente se reúne e discute melhor. Tá certo? Todo mundo bem? Tranquilo? Então, beleza. Ótima noite para vocês. Que descansem. E a gente se vê na quinta. Até lá, boa noite. Boa noite, boa noite. Noite. Não é o outro.